passando a régua aqui na Ativa FM 98.1. E hoje, segunda-feira, a gente fala de quê, João? De condomínio. Condomínio, nosso quadro Inteligência Condominial, levando aí a galera a aprender um pouquinho sobre condomínio, morar em condomínio. Aqui só vem os mestres de condomínio. É isso aí, vamos lá, mais um Inteligência Condominial. E estamos com ela, né, nossa consultora condominial, representando os síndicos, nossa amiga Tainá. Bom dia, Tainá, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia. Segunda-feira, que coisa boa, né? Graças a Deus. E tô recebendo também a galera muito bacana, João. Hoje eu vou falar sobre energia fotovoltaica em condomínio, pessoal da Brasvat. Bruno, bom dia, Bruno. Bom dia, tudo bem? Bom Tudo dia a ótimo. todos. Tá com frio, cara? Pô, amanhã ser um pouquinho frio, né? Pra gente dar uma agasalhada. Você também tá com frio aí? É porque eu vim de Casado. moto. Show de bola também com ele, nosso amigo Paulo Roberto. Tudo bom, meu Paulo? Tudo bem, bom dia. O homem- Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. O homem pensante aí. Não que o Bruno também não pense, né? Mas é um cara mais sábio, né? Você é mais experiente. É, o mestre Jedi. Ô, Bruno, o que é a Brasvat? Bom, Brasvat hoje é uma empresa que trabalha com energia fotovoltaica. Tá? Nós somos especialistas em energia solar, tá? Com a questão da sustentabilidade. Hoje, que é o principal, acho que o principal objetivo da energia fotovoltaica é a sustentabilidade, né? Diminuição de dióxido de carbono jogado na atmosfera, questão da facilidade de você poder utilizar uma energia limpa, né? E hoje o fator também muito importante seria o custo, né? Hoje a conta de energia em algumas regiões, alguns estados, aqui em Brasília também, o custo é muito alto. Então, além de ser uma forma sustentável, é uma forma de você economizar também. Tá? Eu acho que dois viés aí, né? Um viés sustentável, que é o primeiro, a natureza, né? Senão vai acabar. E a questão econômica, né? Ô, Paulo, quanto é que pode gerar de economia, cara, o condomínio aderindo aí a energia fotovoltaica? Normalmente um exemplo simples, fácil de entender, é que após a implantação do equipamento, você passa a economizar 95% daquilo que você gasta. Opa, isso é importante. Quanto? 95%. É isso mesmo, Bruno? 95%? Você chega a zerar o seu consumo de energia do condomínio, de sua residência. Tá? Ô, Tainá, ficou feliz com essa notícia aí? Pois é, a energia fotovoltaica, né, nos últimos anos tem sido falado muito, comentado muito entre o mundo condominial, os síndicos, mas na verdade é que na comunidade, né, entre os moradores, ainda há muitas dúvidas sobre como fazer essa implementação, se existe algum risco para o condomínio. Já tinha, sim, ouvido falar, inclusive já dei uma lida em algumas propostas. O conceito é super bacana. É exatamente o que o pessoal está explicando aqui. O conceito é sustentabilidade e o uso racional também, né, dos nossos recursos, inclusive o financeiro. Então, eu acho que só vem agregar. A tendência é essa mesmo, o mundo caminha para isso. A gente tem que buscar alternativas, né, para sobreviver nesse mundo aqui. E essa é uma boa alternativa, pensando em natureza e pensando em economia do bolso também. Vamos lá, Tainá falou uma coisa importante, né? Como implantar isso então, no condomínio? Bom, a gente está com um projeto novo, voltado principalmente para condomínio, e essa parte vou até deixar com o Paulo para ele explicar um pouco melhor. Ele é a parte responsável técnica de conhecimento, então ele vai falar um pouco mais sobre a forma de implantação e essa novidade que a gente está trazendo para os condomínios. Pois não. Esse sistema que ele deve ter aí mais ou menos uns 2 anos que ele foi lançado, é o sistema híbrido. O sistema híbrido, ele funciona mais ou menos igual com o convencional. Só para dar um retrato aqui rápido do que é a energia solar, o sistema normal, são placas, né, que a maioria das pessoas já conhece essas placas. Essas placas captam a luz solar. Às vezes a gente pensa que é o calor do sol, quando se fala em sol a gente pensa em calor. Não, é a luz solar. Essa luz solar,
ela é transformada em energia, passa por um processo de inversor. Esse inversor, ele manda o consumo para a residência, para o comércio, para a indústria, e existe aí um excedente. Esse excedente, ele é jogado na rede e fica como crédito. Por exemplo, à noite as placas não estão produzindo energia, então a concessionária ela devolve esse excedente. O híbrido funciona também dessa maneira, só que com uma outra vantagem. O híbrido ele não permite um apagão, por exemplo. O normal, quando existe um apagão na rede, o sistema automaticamente ele desliga. Por quê? Se tiver existindo um conserto na rede pública e o seu equipamento está produzindo energia, então o técnico da concessionária eles vão desligar a rede. E se você está produzindo energia que é de alta voltagem, essa energia está indo para a rede e pode acontecer um acidente com o técnico que está dando a manutenção na rede. Nesse caso, o híbrido ele não é ligado à rede direto. O híbrido ele tem armazenamento de energia próprio, não é? E durante o dia as placas estão fornecendo direto a energia para o consumo da residência e automaticamente carregando as placas. Em vez de pôr o excedente, jogar o excedente na rede, ele está jogando o excedente nas baterias, que chama armazenadores. E à noite o que vai estar funcionando são as baterias. Em caso de pane, que é muito difícil acontecer em todo o sistema, entra a energia da concessionária, né? Só em caso de socorro. Então ela funciona sem o perigo do apagão. Mas o Paulo, isso não vai encarecer o projeto não, cara? Porque as baterias, eu sei que são caras porque eu já trabalhei vendendo break, então eu conheço um pouquinho disso aí. Porque vai ter que ter um banco de bateria muito grande, não? Não, nós temos já baterias, porque antigamente se usava bateria de caminhão. E quando se fala bateria, se pensa muito em bateria de caminhão. Não é mais esse tipo de bateria, é bateria feita para a energia solar. Essas baterias, elas são um pouco mais caras que as baterias de caminhão, mas a tendência é baixar, e já baixou muito a ponto de já compensar a fazer esse sistema, não é? Porque o prejuízo que um apagão causa é melhor você gastar um pouquinho mais no projeto, na implantação, que correr esse risco do apagão. Não é só o incômodo do apagão, não. Existe o seu freezer, sua geladeira, enfim, o seu armazenamento que necessita de energia, e num apagão você não sabe quanto tempo ele vai demorar e causa prejuízo. Então vale a pena estudar isso, não fique assim. Deixa eu perguntar, dentro desse projeto eu posso aderir, então, por exemplo, o híbrido seria essas baterias para armazenamento dessa energia, certo? Isso. Para evitar o apagão. Então pode ser independente, né? Eu posso com só um tipo de sistema que é o fotovoltaico, ou eu posso fazer o hídrico separado, ou vice-versa. Você pode fazer o normal. E esse depende daquela história que você pega o excedente, joga na rede, a rede te devolve e tal. E dentro desse, pode ir lá, vai, Tainá. A minha dúvida é exatamente essa. Por exemplo, eu conheço um síndico e ele fez a implementação da energia solar, da energia fotovoltaica. O armazenamento dessa energia acontecia em uma fazenda e houve exatamente uma pane no sistema e, enfim, não conseguiu aí produzir essa energia para o condomínio. O que acontece? O condomínio acabou ficando com uma dívida, né? Por conta da energia que foi fornecida aí pela companhia do governo. E aí a gente tem um excedente que não estava previsto.
Além do mais, essa situação, esse desconforto, né? Porque o morador, quando acontece algum problema na interrupção de energia, de água ou de gás, o morador fica uma fera. E geralmente você tem ali a companhia para você ligar, nem falo para dar o suporte, porque o suporte é péssimo, mas do governo, né? Como tudo, né? Mas, enfim, existe algum tipo de apoio? Porque nesse caso eu entendo que não tem como nós, consumidores, ligar ali para a companhia, certo? Para a companhia. Mas eu acho que essa modalidade é diferente, aquela que ela falando que o cara compra energia e faz a troca. Exato. É direto. Nesse sistema ele é direto. Você tem o seu equipamento está produzindo energia e você está consumindo. Não é aquela história de no caso dela é a compra de energia lá fora e faz a troca. O seu já é direto ligado na rede, que a gente chama. São 3 sistemas hoje. O on-grid, que é esse ligado diretamente na rede. O off-grid, que é totalmente independente, que aí realmente você tem que ter uma carga de baterias, uma solução de armazenamento para suprir a sua real necessidade. Tá? E esse híbrido. O híbrido, ele se parece muito com o off-grid, né? Tem um sistema de baterias, porém ele funciona também em caso de pane, como o Paulo falou, a utilização da energia na rede. Vai que dá um problema nas baterias, acontece algo que é algo muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, são equipamentos uma espécie de gerador. Isso, como se fosse não um gerador. O gerador vai estar gerando ali essa energia. Aí você vai armazenar para te devolver a energia. Tá? O gerador você aciona ele em caso de queda de energia ou para utilizar alguma outra situação, ele vai estar gerando essa energia. Né? Hoje são utilizados no break, são utilizados geradores que são alimentados por biodiesel. Então, assim, além do custo que você tem que ter com o biodiesel, né, o combustível para funcionar, ainda tem a questão da poluição. Nesse caso, não tem poluição nenhuma. Bacana. É totalmente zero de poluição. Vamos lá, a gente está tirando aí como agora. E qual o risco tem no condomínio? Como é que eu posso fazer um estudo para saber a viabilidade do meu condomínio? Como é que é feito esse processo aí? Isso é feito através do consumo do condomínio. Então é feito um projeto que ele é totalmente calculado para que ele forneça a energia e que tenha essa sobra que é o excedente para uso posterior, né? Eu queria só falar que existe um sistema neste equipamento que o síndico, no caso, ele acompanha todo o procedimento pelo seu celular, pelo seu computador, isso é legal. pelo seu tablet. Ele vai acompanhando o que está acontecendo, ou seja, a produção das placas, o que o condomínio está consumindo, o que está sendo jogado na rede. Ele consegue, então, se precaver de uma situação, certeza, então. Isso é bacana. Então, é bacana saber, porque às vezes o síndico acha, sinceramente falando, parece que é uma pergunta, uma afirmação boba da minha parte, mas não é. Mas o síndico acha que não, peraí, eu contratei um sistema, vai estar ali produzindo e armazenando energia, mas como que eu vou ter esse controle? Eu não vou ter? Vai acontecer um apagão, vai deixar de funcionar e eu não vou saber? Aí é o seguinte, esse mesmo programa, ele fica com o síndico e também na Brasvat. Às vezes está acontecendo alguma coisa com o gerador que nós ficamos sabendo antes que o cliente perceba. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Às vezes pode cair um saco de cimento vazio, o vento leva, quando tem obras próximas, e ele fica em cima de uma placa. Então essa placa está sendo prejudicada. Nós, na Brasvat, já estamos sabendo que a placa X está sendo prejudicada e já mandamos algum técnico para perceber e ver o que é que está acontecendo. Às vezes é uma coisa muito simples, mas que está prejudicando a produção de energia e tal. Então há um controle, inclusive, maior do que o controle da concessionária. A concessionária você tem que ligar para informar que está faltando energia, que não sei o que. Exato. Nós já ficamos sabendo antes do acontecimento. Eu tenho mais 2 perguntas. Na verdade, fala aí com vamos lá. Olha agora. Aqui para isso. As 2 perguntas. A primeira é o seguinte, por exemplo, em termos de investimento, é claro que não dá para vocês me falarem aqui quanto seria o valor do investimento, porque depende muito do tamanho do condomínio, enfim, do consumo.
Mas vocês já devem ter um estudo desse tipo. Em quanto tempo, mais ou menos, aquele investimento seria recuperado para o condomínio em termos do que a gente paga hoje para a concessionária? Bruno, bota essas paradas aí que esse é o seu departamento. Tá, vamos lá. Para um condomínio, assim, questão de retorno de investimento não é demorado, tá? Qual que é a grande facilidade? Quando se trata de vou comparar, uma única empresa é uma única pessoa pagando aquele custo todo. O condomínio acaba que é rateado. Porque quando você faz a instalação do sistema fotovoltaico, automaticamente, após liberado e funcionando, você já para de pagar essa conta de energia. Então, aquele valor que os condôminos pagam de energia retorna para fazer o pagamento do investimento, tá? Em média, a gente calcula em 2 anos e meio, 3 anos e meio para zerar esse investimento. E depois que zera o investimento, zerou o investimento, e agora? Agora você pode pagar a conta de energia. Então, assim, todo aquele valor que era pago pode voltar para o condomínio de uma forma de investimento, melhorias, né? Essa faixa que a própria economia vai pagar o investimento. Isso, a própria economia se paga, tá? E nós temos alguns planos dentro da Brasvarts, para outras empresas, outras coisas também. Por exemplo, uma conta de R$1.000, tá? Vamos supor que a conta do condomínio seja de R$1.000. Às vezes o investimento, o valor da parcela de investimento, a gente consegue às vezes reduzir até em 25%. Então, quer dizer, de vez você continuar pagando todo mês R$1.000 de conta de energia, você vai pagar R$750 de parcela do investimento que você está fazendo. Então, aí já tem uma redução, já tem uma economia, você já está gerando a mesma quantidade de energia. Entendeu? Então, o retorno é muito rápido hoje. Antigamente, como os equipamentos eram muito mais caros, então acabava que o retorno levava 5, 6 anos, então às vezes você colocava na ponta do lápis, era um pouco inviável. Hoje não. Hoje já temos incentivos de bancos, do próprio governo, né, em relação à redução de alguns impostos. Então isso facilitou bastante. E fora que os equipamentos também teve uma redução muito boa de preço. Né? Antigamente uma placa se pagava milhares de reais e hoje já o custo já é bem mais baixo. Uma pergunta que acontece muito dentro dos condomínios é o seguinte, por exemplo, o morador, ele, óbvio, né? Legal, vai ter um retorno financeiro aí para o condomínio a curto e médio prazo, digamos assim, mas ele quer também saber ali dentro da unidade dele. Se a gente falar de condomínios que são de casas ou de apartamentos, existe também essa possibilidade de um retorno ali para cada unidade? Sim. Mas aí a compra teria que ser coletiva ou não? Cada um faria a sua compra individual? No caso de condomínio vertical, existe a possibilidade de se fazer para a área comum no local, certo? Porque geralmente a cobertura, um prédio, ele tem muitos apartamentos e a cobertura não é o suficiente para todos os apartamentos. Nesse caso, nós pegamos um terreno desde que esteja dentro da mesma concessionária, né? E o terreno o mais barato possível, porque nós não vamos usufruir de qualidade de terra, né? Nós podemos pegar uma pedreira, e desde que tenha sol, e tem sol em todos os lugares. E desta usina que é formada lá, já com uma certa distância do condomínio, nós mandamos a energia para cada apartamento. Vamos que uma pessoa não queira participar, né? Aquele apartamento está fora do contexto. Os que querem participar, eles passam a pagar esse 25% a menos, né, da sua conta. Legal, então bacana. Ela não fica vinculada à área comum. A área comum está sendo produzida no mesmo prédio, tal, ou híbrido ou não, né? E a área particular de cada apartamento é opcional. Assim, vocês vão comentando e vem surgindo uma série de dúvidas. Nesse sistema, por exemplo, híbrido, existe um exemplo. Você tem uma conta fixa, o valor do investimento é fixo, todo mês eu sei que eu vou pagar X. Ou não, ou é pelo consumo,
Não, o investimento ele é fixo, não. Eu falo assim. Trocar. Eu falo assim, porque você produz, você tem uma capacidade X, né, para produzir e para armazenar aquela energia. Se eu produzir e armazenar 100%, eu vou pagar 100%. Agora, se eu não consumir esse 100%, eu tenho estocado ali X. Mas o X é... Mas esse X, ele é contabilizado todo mês, é isso? Acontece o seguinte, você pode pegar esse potencial de armazenamento por 2 dias, 3 dias, isso vai depender da quantidade vamos chamar de baterias que você vai pôr no projeto. Por exemplo, se você quer um dia só, a partir das 6 horas da tarde, as baterias entram em ação e ela fica até às 6 horas do outro dia. Porque a partir de quando começa a luz, as placas já começam a funcionar. Elas já começam a carregar as baterias, não as baterias fornecer energia. Entendi. Mas vamos supor que você tem aí 3 dias de chuva. Não quer dizer que as baterias não estão sendo carregadas, porque tem luz, mesmo com chuva tem luz. Mas não tem aquele potencial que um dia, claro, um dia aberto, né, com bastante sol. Então, normalmente a gente põe aí 2 dias. Esse excedente nas baterias a gente põe 2 dias, em caso aconteça chuva, por exemplo, numa época dessa agora. Mas, então, você tem sempre um excedente para você contar com ele. Vamos que passe uma semana, tá, com chuva e não carregando as baterias. As placas não estão produzindo o suficiente porque tem o consumo e depois do consumo é que ela vai carregar as baterias. Tudo isso é automático, ninguém tem que ligar nada, não tem que fazer nada. O inversor é que faz todo esse processo. Pois bem, então, se você não deu para os 3 dias, aí sim é que entra a concessionária fornecendo energia, que é o socorro, né? Esse socorro ele pode ser dado com 1 dia, isso depende do seu equipamento, com 2 dias, com 3 dias. Só que tem um detalhe, quando a concessionária manda o socorro, ela está cobrando aquela energia que você está consumindo ali, né? E o objetivo da energia fotovoltaica é eliminar a conta. Esses 5% que a gente fala no sistema comum é uma taxa que você tem de iluminação pública. Exato. Então é esse 5% de iluminação pública, uso de rede, alguma coisa nesse Isso sentido. Vai constar. Esse aí vai constar de qualquer maneira, né? Não tem jeito de fugir dele, que é os 5%. Senão seria 100%. Né? No híbrido, por exemplo, você consegue os 100%. Certo. Só que se houver algum problema, a concessionária vai te fornecer energia e vai te cobrar essa energia. Vamos lá, Thiago. Agora outra pergunta, no sistema normal, se for híbrido, né? Como é que é feito então? Você joga essa energia que você guarda para a rede, ele se abate? Como é que funciona? Quando você faz esse projeto, a princípio o projeto ele é aprovado pela concessionária. Tem que passar pela concessionária? Tem que passar pela concessionária e ele é aprovado, ele tem corre todos os trâmites normal, ART, esse tipo de coisa. A concessionária devolve o projeto aprovado para a empresa, no caso a Brasvat. A Brasvat vai fazer a implantação do projeto. Né? Solicita-se a concessionária novamente. A concessionária vai e faz a supervisão técnica da implantação. Nisso ela troca o relógio. Esse relógio comum que existe da concessionária, ele marca só a entrada da energia, ele não marca a saída da energia. Então, esse relógio novo, né, ele tem entrada e saída. Além disso, tem aquele equipamento que você vai seguindo, né, a produção das placas, o que está consumindo aquele negócio e tudo. Enfim, então há um controle muito rigoroso em cima disso, né? Normalmente o cliente, ele
nem se preocupa com isso, como não se preocupa hoje. Às vezes você vai ao seu medidor verificar o que é que está acontecendo pelo consumo que você está tendo e tal, mas é muito difícil acontecer. Eu tenho anos que eu não vejo o meu, né? Pois é, você vai, só conta uma coisa estranha nessa do padrão ali, né? Não é normal. Outra coisa que é bom deixar claro, que é o seguinte: esse excedente, se você tem 5 anos para usar ele, ao passar de 5 anos, ele zera e começa novamente. Você não fica sem excedente, sem crédito, não é? Você está sempre... Mas como assim usar? Você tem que acionar, por exemplo, a SEB, porque Brasília é SEB. Eu tenho que acionar a SEB para usar esse crédito? Não. Isso é automático. É automático. Aquilo você, por exemplo, durante o dia, você está pegando a energia da placa direto, passando pelo inversor direto, não é? E à noite, você está pegando aquilo que você mandou para a rede. Entendi. Certo? Aquilo que você não usou durante o dia, você vende ela para a SEB. Você passa para ela. Você faz a troca. Você paga a diferença. Ela serve de armazenamento para você. Certo? Ela vai armazenar isso durante o dia e à noite você vai receber isso de volta. Vamos supor que você deu uma festa enorme e tal, então você tem São João todo dia da festa, todo dia. Então precisa pôr lá o híbrido que ele não é. Eu ia falar, por exemplo, a época de verão, piscina. Eu tenho uma piscina aquecida num condomínio grande, aí. Não, pensa no condomínio. Você falou que chamou a gente, né, João? A casa dela não ia ter só uma piscina. Vai chegar na casa dela, né? Porque o cara mora no condomínio, tem a piscina, pode falar, né? Tem uma piscina na minha casa, né? Tem o aquecimento ali das piscinas e aí tem determinado momento do ano, estação do ano, que requer muito mais ali dos aquecedores. Um exemplo. Nessa situação, então, é o que ele está colocando aqui. Acredito que aí entra não só a produção, mas do que foi armazenado também, não é isso? Das baterias. Você está sempre com crédito. Sempre. Certo. Isso já é projetado. Isso é bom. Por exemplo, tem uma piscina, porque existe o aquecimento solar, Sim. que é um outro sistema, né, de energia solar também, mas é para aquecimento, né, de água para torneiras de cozinha, chuveiros e piscina. Mas o sistema fotovoltaico, ele também tem aquecedores, né? E esses aquecedores, eles já são projetados, porque você pega um consumo anual. Então você é baseado no seu consumo do condomínio por ano. Então tem os meses que ele consome mais, os meses que ele consome menos. Então isso é tudo calculado e projetado e tal. Numa região mais fria, digamos assim, mais serrana, ou, né, vamos pegar aí, por exemplo, Curitiba. Isso. Um exemplo. Esse sistema então sairia um pouco mais, teria um valor de investimento maior? Ele não teria um valor de investimento maior comparando com o consumo, porque lá eles consomem mais energia também. Então ele seria talvez ele poderia usar a máxima dele, porque como você falou, ele tem energia, ele já está tendo luz, vamos dizer assim, claridade, já está gerando energia. Já está né? gerando. Quando está com sol, a energia vai potencializar isso. Isso, Tiago, só vou deixar uma coisa um pouquinho mais clara para a gente entender. O Paulo falou em relação ao cálculo que é feito. Tá? É tudo feito um cálculo realmente do consumo, da residência, do condomínio, seja de quem for. Mesmo que tenha períodos do mês, do ano ali, que o consumo sobe muito, porém a gente faz uma média. Então, naqueles meses que o consumo é mais baixo, está gerando a mesma quantidade de energia, vai para a rede, vai para a bateria armazenado, para quando chegar nesse período de consumo um pouco mais alto, ter esse retorno sem você ter um custo. Compensa, né? Faz uma compensação, então. Isso é legal que ele falou. Porque senão fica parecendo que se você gerar mais energia, você gastar mais, você teria também um valor maior. Daí. Assim, a gente tem que entender que agora falou, é uma média. O que está falando aqui? Talvez vai ter uma economia, agora falou 25%, eu acredito que não, seja caso por caso, né? Que vai ser de situação por situação. Sim. Por exemplo, esse mês eu consigo 30%.
Certo. Mas no inverno eu consigo 20. Então você vai ter uma média anual. Então o que a gente tem que entender que é um investimento a longo prazo. A gente tem que começar a pensar a longo prazo. Porque a gente brasileiro, a gente quer ir mês a mês, né? Então você não vai entender isso. Outra coisa importante, questão de financiamento, cara. Como é que tá? Boa. Isso aí. Vocês mesmo financiam? O cara tem que buscar fazer uma taxa extra? Como é que faz? Funciona essa parte aí? Antes um pouco de entrar no financiamento, só respondendo uma pergunta que você fez sobre relação ao sul, né? Cada região do país tem uma incidência de radiação solar. Certo. E todo o cálculo é feito também em cima dessa incidência. Aqui no Brasília, a incidência de período de radiação é um pouco maior a nível de horas. No sul já é um pouco menor. Então o cálculo compensa isso daí. Então, assim, para você realmente ter aquela capacidade dos módulos fotovoltaicos absorver a quantidade necessária de energia. Bacana. Entendeu? Funciona dessa forma. Financiamento, linha de crédito. Hoje nós temos várias linhas de crédito voltadas para financiamento solar. Tanto com incentivo do governo, dos bancos, né? Vamos colocar assim, nos bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil também temos, como também em bancos privados, instituições financeiras privadas, tá? Hoje a gente tem uma linha, o FCO, que é pelo Banco do Brasil, que a taxa de juros é muito baixa em relação à energia solar, tá? Com outros bancos também. Essa questão de financiamento, nós damos duas opções para o cliente. Hoje a Braswatts não faz o financiamento próprio, tá? Mas nós temos parceiros, temos bancos que trabalham junto com a empresa, que a gente consegue certos benefícios para os nossos clientes, entendeu? Então o cliente, não, eu estou correntista em tal banco, mas meu banco não me libera esse crédito. Então a própria Braswatts, o departamento financeiro dela, faz esse acompanhamento junto com o cliente. Então a gente pega a necessidade, o projeto foi aprovado dentro da concessionária, com o projeto aprovado, a gente dá entrada nas financeiras para ver qual que seria o melhor custo-benefício para ele. Né? Que financiamento, nem sabe, tem taxa de juros, cara, e é competitivo. O banco chega com uma proposta lá e fala, tem outra proposta aqui. Então, a Braswatts dá todo o suporte para os clientes. Tanto para condomínio, que é uma dúvida muito grande, se o condomínio pode ou não fazer financiamento. Pode fazer, tem linha de crédito voltada para esse projeto, por exemplo, então, as placas, as baterias, enfim, tudo que envolve o projeto seria do condomínio, não seria um comodato, é isso? Não, seria do condomínio. Do condomínio. Própria. Num caso, por exemplo, de uma manutenção no sistema, essa manutenção também estaria prevista dentro do valor do investimento ou não? O que a Braswatts faz? Essa manutenção é uma manutenção praticamente simples, não tem muita complicação. Porque não tem engrenagem, essas coisas é uma coisa mais simples. O máximo são os cabos conectados e esse uma substituição de uma placa, um exemplo. No primeiro ano, dificilmente apresenta algum problema. E todo contrato fechado junto com a Braswatts, a gente fornece o primeiro ano de forma totalmente gratuita essa manutenção. Aí, no caso, a gente pode falar que estaria incluso no investimento, mas não de forma gratuita. Você está pagando apenas pelo equipamento e instalação. Após esse período de um ano que a gente oferece, esse suporte é feito a cada 3 meses, 4 meses, que não tem essa necessidade. O máximo é uma limpeza. A gente envia um técnico até o local, tá? Esse técnico vai lá, faz a limpeza dos módulos, porque é necessário fazer, ainda mais dependendo da região onde for, se tiver muita poeira, com chuva, eles criam uma placa, uma camada ali que impede um pouco a produção das placas. Então a gente tem essa possibilidade de dar esse suporte, tá? E o custo, nossa, mas o custo é muito alto? Não, o custo é baixo. A gente pode colocar aí como uma diária de uma diarista, por exemplo. Né? Uma coisa simples, não é algo mecânico, tem que ir lá trocar peça. Aí quando tem algo realmente mais específico, uma placa danificou, aí sim a gente entra em contato com o condomínio, igual o Paulo comentou, esse sistema ele identifica tudo, é um sistema inteligente. Então não precisa nem o cara ser um expert em energia fotovoltaica para entender o que está acontecendo. Que ali ele tem o que as placas precisam gerar. Se um determinado período não estiver gerando aquilo, a própria empresa mesmo acompanha do escritório e já entra em contato com o síndico ou a pessoa responsável para ir lá e fazer essa manutenção. Se for no primeiro ano, totalmente de forma gratuita. Agora, a partir desse período, é cobrada uma taxa, mas é uma taxa simples, porque é um negócio simples de fazer. Bacana. Isso aí, interesse condominial, a revolução dos condomínios, que agora condomínio é papo popular. Quero mandar um abraço aqui para nossa Maíra, Madison, Nardi, Deusiane, estão em nossa live no Facebook, na Tia FM. Como é que tá as redes sociais aí, amiga Tainá? Bombando, gente de todos os estados aqui,
mandando um abraço, mandando palminhas, um beijo para todo mundo. Hoje o papo é muito sério, muito interessante. Muito bacana, né? Com o pessoal da Brasvat, né? Agora fazer uma pergunta para você, Tainá. Nós falamos aqui da parte técnica. Como é que o síndico, cara, vai vender essa ideia para os condôminos? Porque é trem difícil, é condômino, velho. Eu ia falar exatamente isso. Às vezes, parece, né, para muitas pessoas que é um sistema muito bacana, inovador, mas o síndico ainda se sente muito inseguro, né, de poder ir lá e fechar um contrato, e ainda mais quando envolve financiamento. E eu cheguei, inclusive, a ver alguns projetos já em pleno funcionamento, inclusive contas de energia, exatamente como vocês estão colocando aqui, não zerada, porque existe a taxa de iluminação pública, mas extremamente reduzidos, e isso em shopping center, concessionárias de carros. Então são setores que antes pagavam um valor muito alto de energia, tinham um consumo realmente muito alto, e que conseguiram reduzir aí a sua previsão orçamentária justamente quando fizeram essa implementação da energia fotovoltaica, energia solar, enfim. E então não é algo que a gente está falando aqui que é futurista ou para a gente implementar daqui a 10 anos. Não, isso já existe, já está em pleno vapor, em pleno funcionamento. Existe também, eu queria uma outra dúvida. Até onde eu acompanhei, se eu não me engano, foi até início de 2020, o governo estava querendo mudar a legislação sobre isso. Houve alguma mudança ou não? Não. É o uso de rede. A ANEEL, ela vem forçando uma taxa para o uso de rede. Acontece o seguinte, não é tão feio assim, conforme a gente imagina e que se fala. O que acontece? A ANEEL, ela não cobra essa taxa, a concessionária não vai cobrar essa taxa financeiramente. Ela vai cobrar neste excedente que está indo, em vez dela devolver 100% do excedente, ela está querendo devolver 80% e ficar com 20%. A briga é o seguinte: quando a energia cai na rede, a concessionária automaticamente, em fração de segundo, ela já vendeu essa energia para o vizinho. Só que ela compra da hidroelétrica, eu estou dando um exemplo, a 50 centavos o quilowatt. Ela vende a 1,50. Quando ela vai te devolver, ela devolve a 50 centavos do mesmo preço que ela compra lá da hidroelétrica. Mas a concessionária, ela não produz energia, ela só transfere energia e, enfim. Ela já está ganhando aí R$1, né? Eu não sei exatamente quanto que é, eu estou dando um exemplo, ela já está tirando dela. E ela quer cobrar mais. Sim, como o governo. O governo sempre é assim. Então a briga é esta, né? Mas vamos supor que isso aconteça, não aconteceu ainda, mas aqui tudo é possível, que isso aconteça, nós vamos ter que pôr uma placa a mais em cada projeto só, para produzir aquilo que ela está cobrando, entendeu? Então existe solução para esse tipo de coisa, e não é uma coisa alarmante, não é assim. Mas conforme se vai comentando e que se tem várias informações erradas a respeito, às vezes fica um negócio assim meio terrorista, né? Porque está acontecendo. Está acontecendo, e nós estamos provando para a concessionária que não é necessário isso, porque ela já cobra a taxa de iluminação pública. Você está num condomínio, por exemplo, você está pagando a energia da iluminação pública dentro do seu condomínio e também uma taxa de iluminação pública. Não é possível. O que a gente percebe é que existe, assim, um pouco de insegurança jurídica, né? Os advogados condominiais, pouco se fala sobre isso ainda, sobre esses contratos jurídicos com empresas que fornecem esse tipo de energia. Eu conversei com alguns advogados e existe muita dúvida entre o meio,
né? Quando a gente conversou sobre essa mudança, inclusive na lei, a gente conversou justamente isso. O governo, ele tá de olho na energia fotovoltaica e ele sabe que é uma realidade já. Só que ele não quer perder. Então, ele precisa taxar em cima. Então, a gente acredita que essa mudança deve permear nesse sentido, né? E aí, eu acredito que exatamente por isso, por existir ainda uma série de dúvidas no meio jurídico entre os advogados, é que também não é tão claro ainda para os síndicos. Cara, eu acho o seguinte, que qualquer economia é economia. Eu acho que a discussão está da economia. Eu acho que a gente tem que entender que é um processo também ambiental. Estamos falando sobre sustentabilidade. Veio e vai ficar. O problema é que a gente não discute isso, né? Eu acho que até o mundo condominial ele fica muito nessa base do direito. Eu acho que tem tanta vertente que poderia ser conversado e abrir na mente das pessoas, porque a questão aqui é o seguinte, beleza. Você acabou de falar que é uma placa a mais. Vamos lá, se é 80, se é 100, vai voltar a 80. Qualquer jeito vai ter uma economia. Mas eu posso falar. Eu acho que a gente tem que ter essa questão desse viés. Tipo, um viés sustentável, falando do planeta, né? Sim. E o viés econômico. Você vai ter os dois. Agora, lógico que vai ser como perguntar quanto é que é essa economia? Uma é economia de grana, de energia, e outra que não. Mas, Thiago, a decisão, por que eu tô falando de shopping center, por que eu tô falando de concessionárias de carros, de grandes centros empresariais, e que estão tomando essa decisão? Porque geralmente essa decisão cabe a um núcleo, a um grupo muito reduzido, diferente do condomínio. Não, aí você está falando, né? Que você implementa para a Assembleia é um processo mais complexo. Exato. Mas entende o seguinte, pô, se um shopping center vê é isso que eu tô falando. Tem economia, por que o condomínio não pode ter? Por que o condomínio? É a segurança que eu tô querendo falar para quem tá escutando a gente. Segurança aí não é. A grande vez é o seguinte, quanto eu vou deixar de economizar? Porque o viés jurídico é o quê? É só se lá o governo for taxar, eu vou economizar menos, mas vai ter economia. Tá, e eu acho que a gente tem que olhar para esse lado. O síndico tem que começar a olhar para o lado seguinte, pô, sustentável e economia. Vai ter qualquer tipo de economia. E eu acho que toda economia ela é bem viável, cara, para o condomínio. Sim. Com certeza. Porque a única forma, igual foi o pessoal, a gente vai, como é que eu vou taxar a taxa de condomínio? Reduzindo o custo. E como é que eu reduzo o custo? Talvez com investimento de energia nesse caso. Com certeza. Thiago, tem uma outra questão também, que é bem importante, eu sempre coloco, tá? O cliente, o investimento é muito alto, o retorno vai dar em 2, 3 anos, 4 anos. Você fazendo no investimento, aquele valor que você está pagando, você vai continuar pagando e no final desse período, vamos supor, foi 50 mil reais, um exemplo. Você vai, em 2 anos você vai pagar 50 mil reais de conta. E depois, você vai ter sua energia própria? Você vai começar a gerar? Não, você vai continuar pagando mais 2, 3 anos, às vezes até mais, porque a gente sabe que o reajuste de energia elétrica no Brasil é muito alto. Então, assim, se você faz investimento, a partir daquele momento que está funcionando, você já parou de pagar as contas de energia. Você não vai estar pagando duas coisas ao mesmo tempo. O investimento vai pagar uma parte disso aí. Que a economia está girando, você está pagando o seu investimento. Existem países na Europa mesmo que não se constrói mais casa, prédio, nada se não tiver energia fotovoltaica ou outro tipo de energia. É porque tem uma questão que as pessoas não discutem isso. Como é que você produz energia? Vamos lá. Tem que ter hidrelétrica. Para ter hidrelétrica tem o quê? Alagamento, ter menos áreas para você produzir alimento. Por isso que vem a ideia do alimento transgênico. Não foi por isso, porque não tem mais espaço para você produzir alimento. Porque você está o quê? Submergindo aquela área. Você entendeu? Então tem esse viés também que vai chegar um tempo que é um colapso. Não vai ter opção. Porque o próprio sistema ele vai chegar num ponto que não vai ter como produzir mais. E para você ter produto, para você ter crescimento econômico, você tem que ter aumento da indústria. E aí está tudo a ver com a energia. Então é uma necessidade real hoje das empresas terem a sua própria energia para poder ter o próprio crescimento. Porque sabe que o sistema particular, que é da SEB, essas hidrelétricas, hoje vai chegar um colapso uma hora. Com certeza. Tem regiões do Brasil mesmo. Caralho, filosofia, né, moleque? Tem alguns estados que estão realmente buscando esse incentivo. Pessoas com grandes terrenos, por exemplo, ao invés de fazer plantação, dando um exemplo, está incentivando as pessoas a produzir a própria energia realmente com desconto de impostos, uma série de coisas, até mesmo com a possibilidade de você poder fornecer para a concessionária, porque elas não estão dando conta mais. A hidrelétrica, as hidrelétricas não atendem no Brasil inteiro. Época de seca, por exemplo, tem que acionar as termoelétricas, outras fontes de energias
que aí sim são totalmente prejudiciais ao meio ambiente. Eu conheci Itaipu, fantástico. Inclusive fica aí a dica para todo mundo. Fantástico, mas é exatamente isso. Você não consegue mais atender a demanda. E aí, por isso existe o colapso aí do governo, que não tem subsídio para dar esse suporte aí para o consumidor final. Nós já tivemos no Brasil o apagão geral. Foi agora Manaus, não foi isso que ia acontecer? Não, mas o Brasil teve. O Brasil teve, não é? Também. Esse estado que teve esse apagão foi um defeito que houve, né? Uma falha técnica. Mas nós já tivemos apagão mesmo, de economizar energia, lembra? Falta de energia. Não, de trocar, lembra? 2 horas, não sei o que, tem em São Paulo. Também, eu já sou dessa geração. Quando você começa a discutir, eu falo, você tem outros viés, porque a gente só fica nesse núcleo, e devia se discutir melhor isso nas escolas, nas universidades, entendeu? Porque você abre o leque, cara. Que você vê que o sistema energético brasileiro, do mundo, ele não é sustentável, chega agora vai estar no colapso. Porque tem essas vertentes, a economia tem que crescer. Se a economia crescer, tem energia. E assim, quanto mais você adere a essa ideia, a esse projeto, a tendência é baratear. Com certeza. Porque você passa a ter uma produção maior. Cara, isso aqui é inteligência que não é, nós estamos falando de filosofia, agricultura, economia. Economia, quem fala sobre tudo, economia é muito amplo, né, João? Uma última pergunta, prometo. A última pergunta lá, eu espero. Se tivesse mais tempo, hoje é bom demais, é muito gostoso, cara. Qual a segurança que a gente pode ter em relação à contratação, por exemplo, do projeto de vocês, da empresa de vocês? Olha, quem se garante? A pergunta dela é isso. Exato. Nós assinamos um contrato e é o mesmo contrato que você assina para comprar um carro, para você, todas as garantias, tudo. Ele é normal, é uma empresa que você contrata para fazer um determinado serviço para você e você faz o serviço e tem que dar garantia, né? Certo. E é comum, não por ser energia solar, porque o contrato tem alguma diferença, alguma coisa. Não, o contrato é o mesmo serviço, né? É um contrato de Vocês já pegaram um sistema, um projeto de uma outra empresa que não aguentou, não teve suporte, quebrou? É isso daí, mais ou menos. Infelizmente já. Nós temos vamos para a reta final, depois, porque o tempo está esgotando. Tem muita, viu? Tá vendo? Muita dúvida. Só concluindo aqui a questão que ela falou, segurança. A gente opta pelos melhores equipamentos, as melhores marcas, dando garantia, cobertura ao cliente. Temos projetos já instalados com reconhecimento de clientes. Então, assim, essa é a nossa segurança, é o que a gente passa, tá? É realmente a questão do cliente se sentir satisfeito, seguro. A gente passa isso. Pela questão da qualidade de serviço, a gente se preocupa muito com a qualidade. Às vezes eu prefiro não pegar o serviço que fazer mal feito, ou pegar, sabe, a gente pega algum serviço focado naquilo. Agora é o seguinte, eu não sei vocês, eu sou o seguinte, eu sou do cara que, ó, aqui Thiago, tá aqui meu cartão, eu quero o cartão de vocês, como é que vai pra contratar vocês aí? Opa, tem cartão aí? Não, pode falar na rádio mesmo, fala aí ao vivo. Empresa Brasvats, estamos no Instagram, @Brasvats, Facebook também, tá? Telefone para contato, vou passar o meu, Paulo pode passar o dele, seguinte, 61 99 509 4557, repetindo, 61 99 509 4557. Bom, o meu é 996 847896, é 61. Show de bola, pessoal, esse foi o papo com o pessoal da Brasvats. Vende seu peixe em 30 segundos, Tainá. Deixar gravado aí, depois no IGTV, interessantíssimo. Então, tá vendo, pessoal, quem quer contratar energia solar, é algo que a gente aí da empresa Síndico Foco, @Síndico Foco, assessoria condominial para síndicos, para moradores, para conselho fiscal, e também trabalhamos aí com a prestação de serviços de síndicos profissionais. E é uma ideia que nós